Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início a um ciclo de debates sobre sindicalismo no setor de TI, promovido pelo Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade da Universidade Federal do Paraná, grupo este coordenado pela professora Maria Aparecida Bride, da Universidade Federal do Paraná. É uma grande satisfação estarmos aqui durante essa tarde para assistir alguns dos especialistas e resultados de pesquisa sobre esse tema e também lembrar que essa temática é uma temática que está muito atual porque acaba combinando com todo um processo de desmonte da legislação do trabalho combinado com a pandemia, com as consequências da pandemia. Então, acho que teremos uma tarde com bom debate e, em seguida aos palestrantes, haverá oportunidade para as pessoas fazerem perguntas. As duas pessoas que farão parte dessa primeira mesa são o professor Roberto Veras de Oliveira, da Universidade Federal da Paraíba, e coordenador do LAEPT, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Políticas Públicas e Trabalho, que congrega pesquisadores de todos os lugares, vários lugares do Brasil e do exterior, e a professora Maria Aparecida Bride, que é coordenadora dessa pesquisa, que é uma pesquisa patrocinada pelo CNPq e que já tem uma série de resultados, relatórios elaborados e tal. Então, nós teremos a oportunidade de ouvir os dois durante essa primeiros 20 minutos, e em seguida abrimos para as perguntas. Tá bom? Então, passo a palavra ao professor Roberto Veras de Oliveira, que vai ser o primeiro a falar. E vou controlar o tempo, né? Quando faltarem 5 minutos, eu aviso. Ok. Vamos, boa tarde. Obrigado, José Ricardo. Boa tarde para todas e todos que estão nos assistindo. Quero agradecer muito aí o convite da professora Bride, Aparecida Bride, e é uma satisfação estar assim participando da mesa também, compartilhando essa mesa com o José Ricardo Ramalho, né? Somos todos parceiros de vários projetos e várias ações em conjunto. Eu vou apresentar, preciso fazer o compartilhamento aqui da minha tela. Deixa eu só... acho que já estou compartilhando. Já está, né? Pronto. É isso? Já está na tela? Isso, tá certo. Muito bem. Tá um errinho aqui. Survey. Botão R. Eu vou apresentar uma pesquisa que foi realizada em 2017 e processamento em 2018, cujo título é Perfil das Trabalhadores e Trabalhadoras de Tecnologias da Informação da região metropolitana do Recife. Essa foi um survey que aplicamos, né, junto aos trabalhadores do setor, né. Se trata de uma realização do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Informática de Pernambuco, o SINDPD. O sindicato nos fez a demanda, nos fez um convite para realizar essa pesquisa junto à base do sindicato, né? Então, coordenamos, a pesquisa foi coordenada por mim, portanto, né? Tivemos ainda a colaboração do estatístico Lucas Galindo, né? E tivemos a colaboração técnica na realização da pesquisa de campo da empresa Norte Pesquisa, uma cooperativa de pesquisadores, né, de Pernambuco, e que tem uma longa tradição, uma longa experiência com pesquisas, com surveys, né, desde o DIESE, da APED e tudo mais. Muito bem, então, o objetivo da pesquisa é o de analisar o perfil sociopolítico dos trabalhadores em tecnologia da informação na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, com ênfase na participação sindical e na visão política desses trabalhadores, mas, para além disso,
considerando também dimensões relacionadas com temas mais amplos, como características sociodemográficas, a dimensão da educação, da religião, da família, da vida social e amizade. O sindicato, a diretoria do sindicato foi formada fundamentalmente, na sua maioria, nos anos 80, 90, a partir das lutas, né, que ali se estabeleceram no Brasil inteiro, nesse setor de processamento de dados, como era chamado antes, principalmente tendo como base empresas públicas, né, Dataprev, etc. E o tempo foi passando, ocorreram muitas transformações, como todos sabem, né, nesse setor, de maneira que o perfil da categoria mudou profundamente, inclusive do ponto de vista da natureza jurídica das empresas predominantes no setor, que passou de pública para privada, né? Então, hoje continua existindo empresas públicas, entretanto, a maioria é constituída de empresas privadas, com muitas pequenas empresas, grandes empresas, médias empresas, enfim, a base do sindicato cresceu muito nesse período também e ganhou outras conformações. Então, a ideia da diretoria do sindicato é de realizar uma pesquisa para reconhecer esse perfil, né, poder se apropriar de uma maneira mais articulada e organizada sobre que categoria é essa. Evidentemente que o foco, como a gente disse aqui no objetivo, era o da participação política, a participação sindical e a visão política. Entretanto, era preciso situar isso num contexto mais amplo. E foi aí que nós pegamos essa demanda e organizamos, né, junto com todos esses segmentos aí, organizamos a proposta da pesquisa, né? E pensamos, portanto, digamos, em um desenho, né, que pudesse contemplar essas diversas dimensões de tal modo a poder observar como os trabalhadores vão, digamos, definindo a sua visão, as suas convicções, a sua percepção sobre o trabalho, sobre a escola, sobre o sindicato e a política, sobre a família e a religião, sobre, né, a vida social e a amizade, né, e tudo isso relacionado com um perfil sociodemográfico. Né. Por fim, também incluímos algumas opiniões importantes sobre temas relevantes da conjuntura nacional, né. Algumas notas metodológicas, né, para entender a pesquisa. O processo foi acompanhado o tempo inteiro por todos esses segmentos que compuseram como equipe, digamos assim, da pesquisa, né, o diretoria do sindicato, eu na condição de coordenador, o estatístico, a Norte Pesquisa e o DIESE, que foi convidado, inclusive, para fazer um trabalho preliminar de levantamento desse perfil a partir de dados da RAIS, né. Então, isso foi uma experiência muito rica, né, desse ponto de vista, porque foi acompanhado o tempo inteiro, desde a formulação das primeiras ideias, a elaboração do questionário, né, todo o processo de implementação da pesquisa, enfim, né, análise dos dados. A pesquisa deveria recair exclusivamente sobre os assalariados. Esse é um segmento que, evidentemente, inclui assalariados e não assalariados, né, mas a ideia era incluir exclusivamente os assalariados, porque era esse segmento que interessava para o sindicato, né, considerando que, né, essa é a base do sindicato. Então, esse foi o recorte que foi adotado na pesquisa, né, e considerando também que o nível de formalização dos assalariados é alto nesse segmento, em comparação com outros, né, nós estamos na região Nordeste, inclusive, onde o nível de informalidade é maior do que a média nacional, mas nesse segmento é muito elevado em todo o Brasil, né, inclusive aqui, né, considerando isso, né, nós tomamos, a RAIS foi utilizada como referência inicial da pesquisa, tanto do ponto de vista, né, da constituição de um perfil preliminar, né, e abrangente sobre esse segmento, mas também, digamos, para construir a amostra do survey, né. Utilizamos como filtro, né, para definir este perfil, com base, portanto, nos dados da RAIS, a CNAE, né, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, os grupos 620 e 631. O grupo 620 se refere a atividades de serviços de tecnologia da informação. O grupo 631 se refere a tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas. E aí tem as subcategorias de cada uma delas. Então, nós recortamos, por exemplo, o pessoal de comércio, que está relacionado com TI, não entrou, o pessoal de hardware, de indústrias, não entrou,
tá certo? Outros segmentos não entraram. O que entrou foi fundamentalmente este segmento, né, ou esses dois subgrupos aí, né, que se referem ao desenvolvimento e o tratamento, né, com dados a partir de softwares. Algumas providências adicionais para melhor ajuste do banco de dados foram tomadas, né? A primeira delas, né, constatando que há empresas de teleatendimento, né, registradas na RAIS, né, que se registram na RAIS com o código 620-631. Isso é uma observação que a gente constatou, né, e isso produziria um desvio grande, né, um viés grande nos resultados, de maneira que a gente retirou daí as ocupações de operação de telemarketing ativo e receptivo, né, operação de telemarketing ativo, receptivo, são aquelas categorias que estavam mais ocupações que, segundo a CBO, estão mais relacionadas com esse setor. Retiramos isso para evitar este... É claro que aí também tem outros trabalhadores dessas empresas de teleatendimento, né, que não interessavam em estar, mas aí não foi possível retirar. Mas eles são um percentual muito pequeno, que é o pessoal que trabalha com a parte administrativa, etc. A grande maioria no telemarketing é constituída por esse tipo de ocupação, né? Portanto, aí 80%, mais que isso, 85%, de maneira que o resíduo aí foi pequeno, né? Excluímos ainda os vínculos que registraram remuneração de emprego, que registraram remuneração nominal igual a zero, né? Porque interessava os assalariados, né, pagos, né? Com os filtros adotados, deixamos de fora aqueles com ocupações típicas do segmento de produção de software, mas que pertencem a grupos diferentes de 620 e 631. Então, né, outras atividades, né, que incluem ocupações desse sector não foram incluídas aí, porque não fazem parte da base do sindicato, de maneira que a gente deixou esse segmento de fora, né? A referência do nosso recorte não eram as ocupações, senão as atividades. Muito bem, alguns dados preliminares, com base inicialmente aqui na pesquisa anual de serviços, né? Deixa eu tirar isso aqui. Do IBGE. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, os trabalhadores de informação e comunicação, os TICs, né, representam, no caso do Brasil, né, em termos da receita bruta de serviços prestados, né, e salários retirados e outras remunerações, no caso das receitas brutas de serviços prestados, 25,7%, né, a base salarial, 16,4%, pessoal empregado, 8,2%, número de empresas, 7,2%. Então, um pessoal que tem uma base salarial, quer dizer, um padrão salarial mais elevado do que a média, né? Representa 16% da base salarial e 8,2% do pessoal empregado e 7,7% das empresas, né? Então, isso já é uma característica, né? No que se refere ao Nordeste, então, os percentuais são mais ou menos parecidos, entretanto, menores, né? Principalmente aqui é bem menor, né? Então, o salário é bem menor, na média, portanto, né? Embora seja também menor percentualmente o número de trabalhadores no setor, né? Em Pernambuco, está próximo aqui mais próximo do perfil do Nordeste do que do perfil do Brasil, né? Com relação a dados da RAIS, nós temos aqui uma distribuição, essa distribuição percentual, né, isso aqui é a distribuição no ano 2007 e do ano de 2017, portanto, nesse intervalo aqui de 10 anos, né, nós podemos observar que houve variações importantes, né, em cada um dessas grandes regiões, e no caso do Brasil. O Brasil variou de 72%, quase 73%, e o Nordeste, né, 75,5%. Portanto, a posição do Nordeste não se alterou significativamente, aumentou um pouquinho, né? Isso aqui corresponde à participação relativa, né, de cada região. Você veja que o caso do Nordeste manteve-se em quase 8%, né, mesmo variando um pouquinho para cima, não alterou esta posição. Enquanto isso, o Sudeste tem 65,4% dos empregos no setor, né? Aqui se refere à distribuição dos empregos, do número de empregos no setor pelos estados da região, nos 2 anos, né? E aí, o que cabe destacar aqui de maneira mais importante é a variação que aconteceu nos principais estados, Ceará, Pernambuco e Bahia.
né, enquanto Ceará e Pernambuco aumentaram sua participação, no caso da Bahia, né, houve um aumento em menor proporção, né? Então, a posição da Bahia, digamos, em termos relativos, ficou menor. A comparação das variações do emprego de TI com relação aos empregos em geral, né, para Brasil, Pernambuco, Nordeste e Pernambuco. No caso, né, de Pernambuco é o verde, né, e no caso, desculpe, Pernambuco no que se refere a empregos ao setor de TI, é este verdinho aqui, né, e esse aqui, esse azul corresponde ao emprego em geral em Pernambuco, esse aqui corresponde ao emprego em geral no Nordeste e emprego em geral no Brasil, né? De modo geral, a gente pode dizer que havia, digamos, saldos positivos aqui de empregos nesses anos todos aqui, 2008 até 2014, né? E que houve quedas em todos esses segmentos, né, no ano de 2015, né? Entretanto, veja que aqui está incluído também o setor de software de Pernambuco, né? Mas o setor de software reagiu, né, de maneira muito diferenciada dos demais setores, né, tanto na média do emprego em Pernambuco como em relação ao emprego em geral, né, do Brasil, do Nordeste do Brasil, né, e mostra que houve uma situação bastante mais favorável no que se refere a este segmento, não sofrendo as consequências mais drásticas daquela situação toda que se iniciou em 2015, mais ou menos, né, crise econômica no país e tudo mais. Mesmo assim, né, se a gente observa o peso relativo, né, do número de empregos em relação ao emprego em geral em Pernambuco, nós vamos notar que o percentual é muito pequeno, né, embora crescente, passou de 0,35 para 0,55. Né? Então, a importância desse setor não está no número de empregos, está na importância econômica que ele tem. Né? Evidentemente que tem crescido esse percentual, entretanto, ainda digamos, uma percentual muito pequeno. Aqui nós temos a variação dos, no caso de TI em Pernambuco, da renda média acima de 3 salários mínimos. Já nos casos em que houve, né, uma renda acima de 3 salários mínimos, correspondia a 50%, 50,7%, etc. Aqui aumentou nesses dois períodos, baixou aqui em 2003, foi o período mais baixo, 2013, mas se manteve mesmo no período da crise, né, aí, digamos, em torno dos 50% acima, um pouco abaixo, né, ou seja, não se alterou tanto assim a referência salarial. Bom, com relação ao survey, usamos os dados da RAIS, identificada em 2014, porque foi a que nós tivemos acesso naquele momento, havia já disponibilizada a de 2015, né, não tivemos acesso nas condições que tivemos, né, para a construção da amostra, era necessário a RAIS identificada, né. Adotamos uma amostragem probabilística, com a seleção dos seus componentes realizada por processo de sorteio. O plano amostral previu duas fases, uma fase de estratificação e uma segunda de conglomeração. A estratificação foi feita, foi realizada distinguindo as empresas públicas, né, no caso das privadas, as públicas representando, naquele momento, né, perto de 16%, as privadas quase 85%, as privadas, né, então uma proporção bastante mais elevada, de um lado ou do outro, distinguindo as empresas privadas pelo porte das empresas. Né, e aí, de 0 a 10, de 11 a 50, de 51 a 100, de 101 a 400 e acima de 400 trabalhadores. Né. Quanto à conglomeração, previmos que a equipe de campo poderia realizar substituições entre grupos de empresas do mesmo porte, aglomeradas em determinadas áreas da cidade. Isso valeu, né, principalmente para as minúsculas empresas, as pequenas empresas, em geral, é que foram alvo dessa possibilidade, ou seja, de haver ali alternativas, né, para a equipe de campo, né, manter as suas cotas e tudo mais. Foram ainda adotadas cotas de sexo, faixa etária e escolaridade, mas isso aconteceu principalmente, né, para evitar vieses provocados por afinidades dos entrevistados. Né? Então, não tinha cotas e eles procuravam, né, cumprir essas cotas. Segundo recomendações do estatístico, nos limites das restrições orçamentárias, foi decidido pela aplicação de 600 questionários, nós acabamos aplicando 604, né, e isso é suficiente, segundo a avaliação técnica, para garantir uma pesquisa de perguntas binárias, sim ou não,
né, sem amostra piloto, numa população de 10.469 trabalhadores, que é o caso do CinePD, né, com uma margem de erro de 13,9% e um intervalo de confiança de 95%. Né? Alguns dados aí que a gente selecionou para apresentar. Né? Primeiro, a proporção de questionários aplicados entre empresas públicas e privadas, isso aqui só para confirmar, digamos, a distribuição nesses dois estratos, né? Os dados da RAIS, naquela ocasião, apresentavam essa proporção, né? 84 para privadas e 15,16 para pública, o número de questionários previstos em essa distribuição, né? Bem próxima, e o de aplicados, né? Manteve praticamente a mesma coisa, então, né? De maneira que, desse ponto de vista, né? A amostra foi bem observada, né? Na sua efetivação. Do outro ponto de vista, que é o da distribuição pelo tamanho das empresas, no caso das empresas privadas, nós tivemos aqui, né, segundo a RAIS, uma proporção assim, né, até 10, etc. e tal, né, nessa proporção. Os questionários também foram seguindo, né, bastante próximos aqui, né, cada um desses casos, os questionários que nós calculamos, previmos, e os aplicados, ou seja, na prática, né, fizemos exatamente o que estava previsto. Né. Bom, a distribuição dos entrevistados por sexo, então essa é a relação, ou seja, 71-29, é mais ou menos isso, 70-30, a situação geral do setor para todo o Brasil, né? Em geral, um contraste total com o teleatendimento, que é exatamente o inverso disso, né? Então é uma categoria de homens, predominantemente, né? Distribuição dos entrevistados por faixa etária, aí é importante, né, o destaque é esta de 26 a 35 anos, portanto, bastante jovem. Se a gente incluir aqui, né, de 21 a 25 anos, né, aí isso vai dar, né, 67, né, quase 65%, né, é uma categoria relativamente jovem, né, para o padrão, inclusive, médio do perfil dos trabalhadores. Na distribuição dos entrevistados por cidade, né, em que vive, então isso daqui demonstra a concentração muito importante na cidade do Recife, isso aqui, né, e na região metropolitana de Recife, né, se juntar tudo isso aqui, né, vai dar algo em torno de 90%, então poucas estão fora, né, por isso que nós escolhemos trabalhar, no caso do survey, com a região metropolitana, né. A distribuição de entrevistados por estado civil, então, é uma distribuição bastante, né, próxima aqui embora predominante de solteiros, né, portanto jovens, solteiros, né, mas também casados, né, com poucos filhos, como a gente viu, a gente não trouxe esses dados aqui, mas está, né, enfim, levantado. Distribuição dos entrevistados por cor ou raça, então, aí, a parda, né, importante, nós estamos no Nordeste, né, mesmo assim, uma presença importante de brancos, né, certamente, digamos, maior do que aquela predominância, do que predomina na população, porque se trata de uma categoria, digamos, com escolaridade mais elevada e que vem normalmente de estratos de classe média baixa e classe média. Distribuição dos entrevistados por nível de escolaridade. Aí isso aqui evidentemente confirma aquilo que a gente já imaginava, ou seja, uma categoria bastante escolarizada, se considerarmos, né, o ensino superior completo, especialização, mestrado, doutorado, vai ser tudo isso aqui, tá certo? Né? Então, a grande maioria, né, digamos, já está acima do ensino, ou seja, a partir do ensino superior, né? Do ponto de vista do perfil sociodemográfico, é possível fazer a seguinte síntese: sexo, prevalência de homens em cerca de 2/3, grupo de idade, predomínio de jovens adultos, estado civil, predomínio de casados e, em segundo lugar, solteiros, com raça, predominância de pardos e, em segundo, brancos, escolarização entre média e superior, com predominância desta última, superior, né, e residência, a esmagadora maioria morando na cidade do Recife ou na região metropolitana do Recife. Do ponto de vista da função da atividade, ou seja, já aspectos relacionados mais com o trabalho e com a profissão, né, é muito importante observar que 56% da categoria é constituída de funções técnicas com ensino superior em TI. Portanto, são trabalhadores muito relacionados do ponto de vista do seu perfil profissional à atividade propriamente. Né? E aí ainda somamos aqui as funções técnicas com ensino superior, ou melhor, funções técnicas com nível médio com TI, né, essas duas aqui formam, né, esta mais esta, formam, digamos, uma base importante, um núcleo importante de trabalhadores com perfil profissional
né, diretamente ligado à atividade. O tipo de contrato, isso aqui nos surpreendeu, né, fundamentalmente, né, contrato direto, né, evidentemente que a gente teve mais dificuldade de entrevistar as empresas terceirizadas, talvez aqui tenha um viés que a gente depois avaliou que poderia ter, talvez pudesse ter contornado essa situação, né? Um esquema desculpe, o título está errado, nós estamos falando aqui do tipo de contratação, né, de salário, né, salário fixo, portanto, um padrão, convencional, né, 98%, né, trabalho profissional, etc., são variações muito pequenas, né, o regime de contratação, um regime de contratação também, né, permanente, jornada integral, né, você vai formando um perfil bastante convencional de trabalhador, empregado, apesar de ser no setor de TI, né, isso nos surpreendeu, de certo modo, né, se desenvolve outra atividade, 86% diz que não, portanto, o pessoal está focado naquela atividade. Daqueles que disseram sim, né, 6% diz que no setor de TI, né, o que demonstra um foco bastante grande na profissão, né. O tempo médio estimado de trabalho por semana, né, está calculado aí em 40 horas, né, mas houve alguns casos aí de 30 horas, né, etc., e outros, né, de 44 horas. 44 horas significa que estão fora do acordo da categoria, portanto, isso aqui estaria, né, desrespeitando o acordo, esses acima de 40 horas. Né. Níveis brutos mensais, né, individuais, aí a gente colocou aqui como parâmetro os acordos, e tem um acordo, né, para o piso, né, do piso geral, né, tem um acordo outro, né, que envolve, digamos, um segmento mais elevado, né, e a gente foi observando que o segmento majoritário é este aqui, ou seja, salários de 2 a 5 mil reais em 2017, né, com um percentual importante aqui, 17%, de 5 a 8 mil, portanto, uma categoria que, na média, tem uma remuneração, né, superior ao dos demais trabalhadores, né, na média. Ideias que mais influenciam a atitude no trabalho, né? A gente procurou identificar isso, porque vocês imaginem que a gente, né, estava o tempo inteiro procurando identificar as condições objetivas, mas também as percepções, né, que envolviam na inserção dos trabalhadores em cada um daqueles contextos, para usar um termo aqui, né, do Laire, numa perspectiva, né, disposicional de observação, né, da inserção das pessoas na realidade social, né, é possível dizer que em cada lugar desse, né, política, família, educação, né, religião, etc., né, vão se formando ideias, convicções, pensamentos que se articulam, né, a partir de cada pessoa, se articulam entre si, né, mas evidentemente que guardam entre si também certas tensões e variações e diferenças. A gente procurou observar em cada uma delas essas percepções. No caso do trabalho, né, notem que aqueles segmentos com maior peso, né, trabalho em equipe, proatividade, né, cooperação, flexibilidade, mérito, competência, são expressões, noções, ideias bastante comuns aí nos novos, né, manuais, né, de gestão empresarial e tudo mais, né, embora noções como cooperação possa ser ambígua, né, né, muitas vezes tem sido usada também nesse contexto, né, de maneira que é possível dizer que essas ideias estão bastante disseminadas, diferentemente de outras como companheirismo, tá certo? Solidariedade, né, justiça, estão, digamos aqui, fragmentadas, são as ideias, digamos, que poderiam ser articuladas num outro campo, digamos, mais da prática mesmo do sindicato, da política, de uma perspectiva mais alternativa, né? No que se refere à religião, a gente viu o trabalho, no que se refere à religião, né, então a maioria das pessoas se declararam católica, mas surpreendentemente para nós, né, em segundo lugar, né, veio sem religião, né, em terceiro lugar, evangélica, portanto, esse é o time dos 3 principais, né, acompanhado aqui, né, numa 4ª posição pelos espíritas, né. Interesse despertado por questões políticas, né, 26% se disse muito interessado na política, né, 35%
medianamente, né, os outros, né, abaixo pouco ou nenhum. Né? Filiado a partido político, entretanto, apenas 4%, né, portanto, digamos, é um interesse da política que não envolve participação em partidos políticos, fundamentalmente. Né? Participação em associações e movimentos sociais é muito baixa. Né? Esse azulzinho aqui em cada barra, isso aqui é cada tipo, digamos, de participação, e a gente vai ver que o que tem maior expressividade, embora ainda na casa dos 20%, tudo está muito abaixo de 10%, etc., né? É o de exatamente grupo religioso. Portanto, né, grupo de jovens, associação profissional, associação empresarial, movimento com atuação ambiental, e aí tem tudo, movimentação com atuação em saúde, LGBT, etc. e tal, etc. Tudo isso, digamos, com um nível muito baixo de participação. Então, o interesse pela política que foi registrado lá em cima, né, de maneira bastante expressiva, não se traduz em participação efetiva. Né? Não é assim que se traduz, pelo menos na interpretação que nós fizemos a partir dos dados. A participação nos últimos anos em atividades políticas, né? Vocês lembram que nós estamos falando ali do período que vai de 2003, 2013, 14, 15, bastante efervescência, muita luta política, ali, participação em movimentos de rua e tudo mais. Mesmo assim, perguntamos sobre a participação em atividades políticas de forma presencial, 78% disse que não participou, né? 11% disse que participou poucas vezes, né? E 11% disse que participou muitas vezes, em lugares fechados, né? Presencialmente em lugares fechados. Né? De forma presencial, em lugares abertos, digamos assim, na rua e tudo mais, né? Um percentual um pouco mais elevado, mas não tão diferente do outro, portanto, ainda num nível bastante baixo, né? Pelo menos no que, segundo a declaração, né, dos entrevistados. Aqui, por meio virtual, então, portanto, essa militância que se faz nas redes sociais e tudo mais. Também, né, as pessoas consideraram isso num patamar bastante modesto, embora a gente imagine que, talvez, né, haja mais participação do que aquele que as pessoas declaram, principalmente nesse caso aqui. Né? Prioridades da gestão pública. Isso aqui era um pouco para aferir exatamente a percepção da política, né, naquela linha de apreender, digamos, as percepções, né, dos entrevistados. Então, né, entre as opções, né, distribuídas, né, as prioridades da gestão pública são, em primeiro lugar, educação, né, devem ser, tá certo? Segundo a percepção do entrevistado. Combate à corrupção, né, estamos naquele contexto ali, né, 2017. Justiça social, então, 12. Crescimento econômico, eficiência, democracia, respeito à lei, etc. E tal. Então, né, educação apareceu com bastante força aqui. Né? Agrupando-se respostas, nós podemos dizer que combate à corrupção, eficiência, respeito à lei e à ordem e atendimento às demandas do mundo dos negócios estão mais presentes no discurso liberal conservador. E mesmo com diferenças internas, eles participaram, né, de um alinhamento com a direita, digamos assim, com perspectiva política de direita, no debate político nacional. Então, é possível dizer que, digamos, esses segmentos, segundo essa resposta, estariam, assim, mais ou menos, poderiam ser, assim, agrupados. Justiça social, democracia, distribuição de renda, são argumentos para um discurso mais à esquerda. Né? Educação, né, que correspondeu a 27,8%. Crescimento econômico. Pode ser considerados elementos de caráter mais neutro, né? Ou seja, pois podem compor os discursos de um amplo espectro político, variando da esquerda à direita. Portanto, digamos, isso não dá para definir. Se a pessoa, digamos, prioriza a educação, não dá para definir se é de esquerda ou de direita. Se prioriza justiça social, distribuição de renda, não pode ser de direita. Se prioriza, digamos, combate à corrupção acima de tudo, não pode ser de esquerda. Então, digamos assim, em princípio, né, é possível agrupar dessa maneira. As prioridades da gestão pública, né, com respostas agrupadas. Então, aqui a gente agrupou as respostas, por exemplo, as opções neutras, aquela que a gente considerou como neutra seriam 37%, aquelas que a gente poderia considerar como opções liberal-conservadoras, 36%, aquelas, né, as opções progressistas de esquerda, a gente considerou aqui. Portanto, um terço mais ou menos, é claro que um terço, né, não tão proporcionalmente aqui, porque o setor opções progressistas de esquerda, um pouco menos do que os outros dois, mas mais ou menos aí distribuído. Né? Essa foi a percepção. Principais responsáveis pelas dificuldades do Brasil. Também foi uma outra maneira de aprender essa visão política das pessoas. Então,
De quem é a responsabilidade pelas dificuldades do Brasil? É dos movimentos sociais? É dos trabalhadores? É das organizações, das corporações globais? Das corporações globais, 2,4%. É da classe empresarial? 4,3%. É do Poder Judiciário? 6,9%. É da mídia? Bom, 8,2%. Quem é que, de fato, pesou? Os políticos em geral, né? O Poder Legislativo, né? O Poder Executivo. Portanto, os políticos ainda aqui. Né? De maneira que, digamos, a dificuldade na percepção das pessoas em geral recai sobre os políticos. Né? Não sobre a classe empresarial, não sobre as grandes corporações, não sobre os próprios trabalhadores também. Né? Filiação ao sindicato apenas 18%, né? Os entrevistados. Atividades sindicais dos que participam com frequência 8%, né? De maneira um pouco menos frequente, né? 20%. Né? Atividades sindicais dos que participam, então reuniões de comissões, etc., coisa assim, né? Uma participação pequena, né? De 13%, com menos frequência, e de 2% com mais frequência. Né? Reuniões no entorno do local de trabalho, né? Também a participação, né? É pequena, né? Sendo que um pouco maior com menos frequência. Né? Período que aderiu ao sindicato. Aí aqui esse é um dado também interessante, porque a maioria está do amarelinho para baixo. Portanto, digamos, a maioria está aqui, né, acima de 6 anos. Portanto, digamos, o nível de novos sindicalizados é muito menor do que o nível dos antigos sindicalizados. Portanto, é uma característica importante do perfil do sindicalismo brasileiro hoje, né, e desse sindicato em particular. Né? Digamos, tem uma referência muito forte nas lutas dos anos 80, nas lideranças que foram formadas aí, e, evidentemente, também, digamos, nas questões que foram geradas, né, do ponto de vista do discurso e da prática naquele contexto. Né? Índice. Bom, aí nós preparamos, com base nos dados que levantamos, foram muitas informações, muitas tabelas, para vocês terem uma ideia. Essa informação não coloquei lá nisso. Eram 68 questões, evidentemente que isso deu mais do que 68, na medida em que algumas constituíam aquilo que se chama de bateria, ou seja, que tem várias opções num único quesito, né, de maneira que se geramos um conjunto muito volumoso de informações. Estou aqui apresentando apenas uma síntese, né, e procuramos, então, analisar cada um dos perfis dos trabalhadores segundo cada um desses contextos, né, trabalho, né, religião, família, amizade, né, e participação social, participação política, sindical, enfim. Opinião em relação aos grandes temas nacionais, que a gente fez uma bateria no final sobre isso, né, e ao final a gente preparou 3 índices, um índice de participação política e sindical, né, e um índice de flexibilidade, né, e um outro índice que agora me fugiu. Preparamos 3 índices, mas esse era o mais relevante, o de participação política e sindical, né, foco principal da pesquisa. Os índices, né, nós os compusemos a partir dos indicadores, né, revelados pela pesquisa. Né, e aí precisamos selecionar, compor, né, determinar o peso de cada um desses indicadores para formar um índice, né, para ter uma ideia, digamos, de como é que a situação variou, né, ou se colocou, né, em diversas dimensões, né, no que se refere a esse tema da participação política e sindical. Então, composto por 6 indicadores, que participaram com diferentes ponderações proporcionais, interesse em política, né, era um quesito, vocês lembram, né, afiliado a um partido político, era outro quesito, né, esse primeiro com 20%, o segundo com 10%, participação em associações ou movimentos, 25%, participação de atividades políticas ou, nos últimos anos, 15%, participa de atividades sindicais, 20%, é membro do sindicato, desculpei, do sindicato, 10%. Né? Então, isso formou um índice que ficou assim distribuído, né? Ou seja, observando como esses elementos na sua composição se distribuíram entre o conjunto dos entrevistados, nós podemos dizer que
né, 45% poderia ser classificado como muito baixo o nível de participação, né, baixo, né, outros 38%, médio aí na casa dos 12%, alto, né, e muito alto, aí não chegando a 5%. Né, mas o mais interessante é observar como é que isso varia conforme as variáveis. Né. Então, por exemplo, Roberto, no que se refere... tem que dar Roberto, uma fechada aí, por favor. Estou fechando, já estou nos últimos slides. Então, aí, entre empresas privadas e públicas, é possível dizer, né, que o nível, né, de participação mais baixo está nas privadas, né, o que é natural, ou seja, as empresas públicas, evidentemente, têm claro, né, projeção aqui nas posições mais, né, altas de participação. No que se refere ao tamanho das empresas, é possível dizer também, né, que as empresas maiores, né, as médias, as maiores, têm percentuais mais elevados, né, de participação, enquanto que as menores têm percentuais menores. Né. Então, por exemplo, muito alto está aqui, né, alto e muito alto estão aqui, nessas categorias, né, médio está por aqui, né, as demais está distribuída pelos outros segmentos, né, de empresas, né, do tamanho da empresa. Masculino e feminino também é possível dizer que, proporcionalmente, né, há uma participação de homens, né, em proporção maior do que das mulheres, né, estão maior aqui do que aqui, por exemplo, embora aqui esteja mais ou menos, estejam bem equilibrados. Né. A distribuição dos entrevistados de acordo com o índice de participação política, né, segundo a faixa etária. Então, segundo a faixa etária, né, os muito altos estão aqui entre os mais velhos. Né, altos e muito altos estão entre os mais velhos. Né, ou seja, são os antigos que são mais militantes. Não é um bom sinal, né, para o sindicalismo brasileiro. Do ponto de vista da escolaridade, né, tem uma distribuição, no caso dos muito altos, que é o que interessa observar, né, o ensino médio, né, está aqui o que ganha mais relevância, são exatamente os antigos que tinham ensino médio, né, que são os mais militantes, são os das empresas públicas, inclusive, né, então isso apenas, digamos, confirma um pouco, digamos, aqui esse perfil. Né. No que se refere à renda, né, são aqueles que têm maior participação, são aqueles que estão posicionados também entre as rendas mais elevadas, são exatamente das empresas públicas, né, e mesmo das empresas privadas são aqueles que recebem mais, que são mais posicionados. Aí, né, no que se refere à religião, aqui o interessante é que aquela que tem maior participação, que apresentou uma proporção de maior participação, né, está entre os sem religião e os de religião espírita, né, em comparação com a católica e a evangélica. A evangélica, evidentemente, com um pouquinho menor do que a católica. Né. Bom, aí só para terminar agora, né, por diversos caminhos, foi possível verificar que existe sim um segmento com posição liberal conservadora, mas no extremo oposto, com posições claramente progressistas, permanece um segmento remanescente do período anterior. No entanto, ainda existe um terceiro segmento composto por posições intermediárias, mistas e contraditórias, frequentemente marcadas por informações errôneas ou insuficientes. Né, são três partes, no entanto, sem representar partes iguais. Pode-se dizer que o segundo é uma minoria e o último é a maioria. O segundo seria dos progressistas, né, e a maioria seria daqueles neutros. Né. Tudo isso indica um possível caminho de ação sindical com o objetivo de retomar o fio da luta sindical, mas dependerá da capacidade dos novos líderes refazerem o discurso e a prática sindical para que tenham sucesso na conquista dos novos trabalhadores. Obrigado e desculpem aí se passei do tempo. Ok, Roberto, obrigado. Passamos agora imediatamente, então, à professora Maria Aparecida Bride, que vai falar sobre a pesquisa que está em andamento, mas que já tem resultados já apresentados em outras instâncias, e ela vai fazer essa apresentação para nós aqui agora. Tá? Vou te avisar pelo chat, né? Embora
eu tenho avisado o Roberto, mas não tenho adiantado nada. Não, não adiantou. Sabe por quê? Sabe por quê, Zé Ricardo? Porque a gente não vê, quem está apresentando não vê o chat. Eu estava esperando você falar, você não falou. Então, eu digo, bom, o tempo está... Mas então, enfim, com a palavra. Eu vou Obrigado pelo... Também vou tentar compartilhar aqui minha apresentação. Não deu, né? Certo. Então, eu quero primeiro agradecer a todos que estão aí nos assistindo, agradecer a participação, aproveito para agradecer também os dirigentes sindicais que aceitaram o nosso apelo de depois, na segunda parte, nos prestigiar uma mesa. Eu quero agradecer muito ao professor José Ricardo Ramalho e ao professor Roberto por ter aceito participar desta atividade. Eu também vou falar dessa pesquisa, de um projeto, né, que nós desenvolvemos, que tem esse título, né, Trabalhadores e Tecnologias da Informação, Sindicalismo e Ação Coletiva, e aí a nossa intenção era tentar identificar o que há de novo no horizonte desse sindicalismo. E esse projeto foi muito em razão do que nós observamos de um dos sindicatos que nós estudamos com mais atenção, né, que nós vimos que tinha algumas coisas diferentes de outros sindicatos, e isso nos motivou a organizar um projeto e aí começar a fazer essa pesquisa. Essa pesquisa ela foi realizada por um grupo local, né, e aqui quero agradecer bastante os estudantes, né, o Tiago Cardoso, o Christopher Andrews e o Rodrigo Vieira, e o Lucas Carvalho, que foi a pessoa que nos ajudou o tempo todo em relação à questão da estatística, de dados, né, e dizer também que esse projeto, ele é um projeto que participam, né, tem uma equipe ampla no país, e participam dele o professor José Dari Crai, o Roberto Veras, o José Ricardo Ramalho. Bom, o que nós vamos tratar nessa exposição? Então, por que estudar segmento de TI? Né? O que nos motivou a estudar esse tema que há muito pouco estudo, né, ainda sobre essa categoria no Brasil? Né? Então, primeiro, os trabalhadores em tecnologia da informação, eles são a chave hoje na organização da produção, na organização das empresas, né? O produto do trabalho deles, né, tem alterado, né, formas de trabalhar, formas de produzir, novos negócios, né, a própria distribuição de toda a produção, novas formas de controle, tudo isso são feitos por trabalhadores de tecnologia da informação. Né? Então, esse foi um elemento que nos motivou. Foi bastante desafiante pesquisar esse segmento. Eu lembro que nós começamos a estudar lá em 2011, e as nossas dificuldades eram, inclusive, em termos de linguagem, né? Porque envolve todo um conceitual, uma linguagem que nós não tínhamos domínio, né? Uma série de debates sobre o mundo do trabalho, né, autores afirmando, né, as potencialidades das tecnologias da informação, anunciando um novo mundo a partir das tecnologias da informação, e aí, né, afirmando que nós transitaríamos por uma sociedade do conhecimento, sociedade da informação, sociedade pós-industrial. Então, esses debates também nos motivaram, né? E aí, também, na sequência, nos interessamos em fazer a pesquisa sobre o sindicalismo, porque também não identificamos pesquisas efetivamente sobre essa categoria no setor de tecnologia da informação. E isso não é uma coisa só do Brasil, tá? A produção internacional também se afirma a escassez de estudos nesse setor. E o que nós vamos trazer aqui? Né? Vou trazer rapidamente uma atualização de dados aí sobre o setor, perfil. Eu não vou ficar muito tempo nisso, porque o Roberto já fez esse trabalho, né, de apresentar um pouco sobre esse setor no país. E aí vou me concentrar um pouco mais sobre os dados do sindicalismo no setor, tá?
Nós fizemos um mapeamento dos sindicatos no Brasil, né, e aí vamos trazer aqui algumas particularidades que nós identificamos, tá? Vamos ficar devendo algumas coisas aí, fica para a sequência, né, da pesquisa. Bom, primeiro, quando esse trabalhador que desenvolve atividade, né, de tecnologia da informação, algumas características desse trabalho, né? O trabalho compreende atividade intensiva em conhecimento, né? É importante considerar que há um caráter criativo, né? Há uma certa dificuldade de parcerização desse trabalho, mas não é impossível. Para quem acompanha o setor, nós conseguimos observar uma tendência de padronização também e de uma construção, inclusive, de uma hierarquia dentro nessas atividades. Os trabalhadores estão sujeitos... Oi? Desculpe, estão pedindo para você botar no modo apresentação, para ficar mais claro o seu... não está no modo apresentação? Não. Como é que eu faço? Olha, eu compartilhei tela. A gente está conseguindo ver sua tela, só que o PowerPoint não está em forma de apresentação. Desculpa, deixa eu ver aqui como é que eu faço, peraí. Tem um ícone no canto inferior ali. Lá embaixo? Direito. Isso, lá embaixo. Tá, então deixa eu... No canto inferior direito. Cida, é bem no meio, viu? É embaixo, não é aí onde você está mexendo, não. Aonde que é? É uma tacinha que fica embaixo. Mas eu não vou focar nessa tacinha, gente. Do lado direito. Você está mexendo na barra do lado direito, lá no... Embaixo. Lá embaixo. Não, mais embaixo, Cida. Embaixo, isso. Cida, no meio. Aí não, embaixo. Aí não. Cida. Aí. Aqui? Não, aqui. Não, aqui deu stop. É uma tacinha que tem aí. É uma taça. Mais para a direita. Aqui. Isso. Acertei? Sim, é isso. Na minha tela continua... tá. Obrigada, pessoal, desculpa. Nossa, agora sumiu tudo. Vocês estão me vendo? Acho que você mexeu na... Tá tudo certo. Mas eu não vejo mais nada. Não, perdemos a tela dela. Pois é. E não... Asking. Asking. Tá. E agora, Lucas, o que eu faço? Voltou para a tela. Agora voltou. Aí, deu certo. Mas continuo ali, sem a tela completa. Né? É melhor não arriscar mais. É melhor eu não arriscar mais. Continua assim, Cida, acho que é melhor. Tá bom. Seu F5 para ver se dá certo. Agora sim. Tá, pessoal, desculpa, tá? Bom, então, eu estava falando sobre as características desse trabalho, né? Em relação à autonomia, há uma relativa autonomia, mas nós identificamos já nas pesquisas empíricas que a autonomia depende muito da função e da posição do indivíduo trabalhador na estrutura produtiva, da atividade que ele realiza, do tipo de vínculo de trabalho, né? E há aí, de fato, uma diversidade, né, de ocupações, e algumas delas são muito prototípicas do que nós chamamos de um trabalho flexível. É um trabalho, e aí é um pouco da natureza desse trabalho, né, realizado por projetos, né, isso é uma característica básica da atividade. Um aspecto interessante é que e aí envolve o cliente no processo de trabalho, então os clientes, os prazos, né, são estabelecidos pelos clientes, e isso se constitui em fonte de tensão, né, por exigir sempre extensão de horários de trabalho, ausência de descanso semanal, né, e há outras formas de intensificação que as pesquisas empíricas demonstraram, tá? Bom, então aqui só para falar um pouquinho das características desse trabalho a partir das pesquisas empíricas que foram realizadas. Em relação aos dados do setor de TI no Brasil,
tá? Nós estamos tratando aqui desse subsetor com maior número de trabalhadores que se enquadrem nos serviços de TI. Eu acho que isso eu vou pular porque o Roberto já falou, tá? Ele já trouxe um pouco desses dados aí, a explicitação das atividades no setor. Eu só acho interessante trazer esse dado porque, de certo modo, rebate um pouco com o que o Roberto mostrou, embora ele tenha mostrado também do ponto de vista regional, né? Mas os dados, segundo o IBGE, de 2006 a 2017, em relação ao número de empresas, né, e outras organizações do setor de tecnologia da informação, entre 2006 e 2007, a gente percebe que em 2013 houve um auge, né, de empresas, né, no número de empresas. Depois, com a crise que se estabelece, há uma redução do número de empresas, mas o interessante é que, em termos de mão de obra, de pessoal ocupado, assalariado no setor de tecnologia da informação, não se verifica essa situação, tá? E a avaliação que nós fazemos, e aí com leitura também de outros materiais, é que há um processo de crescimento da informatização das empresas. As empresas vão buscar se informatizar mais, justamente porque como uma estratégia, né, para a competitividade. Então, assim, apesar da crise, da redução, né, de postos de trabalho no geral, esse setor se mantém mais ou menos equilibrado. Há uma redução, se sente, mas também, mas ele se tende a uma estabilidade. O perfil, o Roberto já falou, né, majoritariamente masculina, com aproximadamente 12% de mulheres, isso pensando no geral, tá? Não estou pensando do ponto de vista regional. 52% tem ensino superior e pós-graduação. Essa alta escolaridade reflete um mercado de trabalho cada vez mais exigente, né, em termos de formação específica. Então, assim, a gente está falando de um pessoal bastante escolarizado. Nós construímos alguns dados, buscamos analisar alguns dados a partir da Softex, tá, em que que nos possibilitou fazer uma comparação, e eu vou ser bem rápida aqui, entre o ano de 2007 e 2017, olhando esse período, né, 10 anos, né, então a evolução, só vou trazer alguns elementos. Então, como é que evoluiu aí a participação por sexo no mercado de trabalho? É interessante que a Softex faz essa separação, diferencia nas empresas típicas de TI, aquelas que têm como objeto central produzir tecnologia da informação, software, etc., e as empresas não típicas de TI. Um exemplo seria Siemens, por exemplo, não é típica de TI, mas ela tem um setor importante e produz, né, e acaba investindo também no setor. Vejam que há mudanças, né, em relação à ocupação, em 10 anos, nesses 10 anos, em relação às mulheres, em relação aos homens, mas ainda assim predomina a participação masculina, mesmo com as alterações que em termos de quantitativo, né, de mão de obra ocupada. Em relação à jornada de trabalho, acho que aqui tem uma questão interessante também, que há uma mudança, veja, isso dados oficiais da Softex, né? Nas empresas típicas de TI, se observa uma redução da jornada de trabalho, tá? De 2007, em 2007, a maioria, né, 64% trabalhava de 41 a 44 horas, em 2017 houve uma redução, tá? E aí, até 40 horas, em 2007 era de 34%, foi para 62,43%. Então, assim, do ponto de vista das empresas típicas de TI, há uma redução da jornada de trabalho. Diferente das empresas não típicas, essa situação não se altera muito, né? A alteração não é muito significativa. Mas isso, eu acho que é importante dizer que as pesquisas qualitativas, elas mostram muito o contrário, né? Elas mostram, as pesquisas qualitativas sempre mostram processos de jornada intensa, intensidade do trabalho. Acabei de participar de uma banca do Dimitri, em que ele mostrava isso, né? Que
é um trabalho em que a jornada, né, são muito extenuantes. Então, assim, esse também é um desafio aí a se investigar quando você olha pesquisas mais qualitativas, né, que interrogam os sujeitos e tal. Isso diferencia um pouquinho aí das pesquisas oficiais. Formas de contratação no setor, não vou falar, eu acho que o Roberto já disse, a gente identifica as mais variadas formas de contrato de trabalho, CLT, CLT flex, CLT pessoa jurídica, cooperativas, houve a tendência de redução do número de cooperativas, em função até de uma atuação aí das secretarias de trabalho, né, mas também há informalidade absoluta nesse setor, tá? O Lucas organizou uns dados para nós, mostrando em torno de 11% de informalidade no setor, tá? Uma característica do setor é a elevada rotatividade, tá, no segmento, perde apenas para a construção civil, e isso é um fato que se observa também nos dados oficiais, e aqui esse quadro nos permite olhar essa questão da rotatividade, justamente quando se observa que a maioria dos trabalhadores tem até um ano de trabalho, tá? O tempo da empresa, até um ano é maioria, tá? Eu diria assim que até 3 anos é a maioria absoluta. Isso tanto nas empresas típicas de TI, quanto nas empresas não típicas, tá? Então, de fato, essa questão da rotatividade é um elemento importante a considerar também quando vai se discutir a ação sindical, a atuação dos sindicatos, né? Porque eles lidam com uma mão de obra muito rotativa também. Bom, agora eu entro no mapa que nós fizemos dos sindicatos de tecnologia da informação do Brasil. O professor José Ricardo Ramalho usou a palavra radiografia, né? Realmente, a gente tentou fazer isso. A pesquisa do professor Roberto é uma pesquisa muito importante, que se concentrou numa região, num sindicato, né, tentando identificar a formação política, valores, etc. e tal. Nós aqui fizemos uma coisa um pouco diferente, nós quisemos olhar esse setor no Brasil de forma geral, e acho que daqui vão surgir muitas outras pesquisas, né? Bom, primeiro é importante dizer que a maioria dos sindicatos continuam com a sigla, né, SINDPD, né, Sindicato de Trabalhadores em Processamento de Dados, tá? Esse quadro, a nossa equipe, nós fomos em todos os sites dos sindicatos, tentando identificar o número de sindicatos, quantos sindicatos por estado, e o que nós conseguimos levantar foi isso. Na década de 70, não havia sindicato formado, haviam as associações dos profissionais em processamento de dados, né, em alguns estados, como Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e outros. Vejam que interessante, na década de 80 que vão se formar a maioria dos sindicatos. 20 sindicatos foram construídos, foram criados na década de 80. Então, vejam que é uma categoria que acompanha o movimento político, né, do país, vai naquela esteira do novo sindicalismo, de uma ação bastante importante ali, relacionada também com a Constituição de 88, né, que fomenta esse tipo de organização. Então, a maioria foram criados aí na década de 80. Na década de 90 foram 3 sindicatos, e na década de 2000 a 2017, foi até onde nós pesquisamos, foram criados 8 sindicatos. E aí, então, nós temos no Brasil em torno de 31 sindicatos. Eu coloco um asterisco ali porque havia alguns sindicatos que estavam ainda com a carta de trabalho, e em processo de construção, então não, sempre assim um dado um pouco móvel, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo esse número, tá? Então tem uma discrepância. Bom, aí quando nós colocamos, aliás foi obra do Christoph, né? Colocamos no mapa, a gente tem um pouquinho esse desenho, né? Porque esses sindicatos estão, há 2 federações, esses sindicatos estão ligados a FENADADOS, que é a federação mais antiga, né,
E em 2008 foi criada a FEITINF, uma outra federação, ligada ao Neto, enfim, que a gente ainda precisa compreender, analisar essa federação. Alguns sindicatos sem filiação, tá? Que a gente chamou de independentes, depois a gente foi descobrir que existe um fórum, né? Mas isso foi lá no momento que a gente vai analisar daqui para frente, e tem alguns lugares no Brasil que não tem sindicato, tá? No caso do Paraná, tem 3 sindicatos, por muito tempo tinha um sindicato só, e depois também, acho que por alguns fomentos, talvez, da FEITINF, enfim, se criou outros 2 sindicatos, tá, no Paraná. Eu acho que esse mapa permite, assim, também visualizar, né, as centrais sindicais a que eles estão ligados, né. Então, da FENADADOS é uma federação ligada à CUT, né, são em torno tá, de 16 sindicatos. A FEITINF é ligada à CSB, tá, eles são em torno de 14 sindicatos. A Nova Central tem um sindicato, e a Conlutas tem um sindicato, que é do Rio Grande do Sul, e alguns sindicatos independentes, que a gente identificou com Santa Catarina e deixa eu ver aqui que eu não consigo enxergar, Santa Catarina e acho que Roraima, tá? Então, nós identificamos, né, os sindicatos, as federações, são só 2 no Brasil, e as centrais sindicais a que esses sindicatos estão ligados e as suas federações. Em relação à negociação coletiva dos trabalhadores, né, o papel da FENADADOS tem uma particularidade aí, que é fazer as negociações nacionais, por exemplo, das empresas públicas, né, nacionais, Serpo, Dataprev, né, são feitos pela FENADADOS. Os sindicatos regionais fazem as convenções coletivas das empresas privadas, que eles geralmente chamam de particulares, e públicas locais, tá? Nós colocamos aqui nesse desenho essa configuração, negociações coletivas, FENADADOS, sindicatos fazem as convenções coletivas das empresas particulares, tá? E a FENADADOS com esses acordos nacionais. Bom, nós fizemos uma análise das convenções coletivas dos sindicatos de praticamente todo o Brasil, tá? Baixamos, né, as convenções coletivas, olhamos estatutos, né, e aí algumas coisas nos chamaram muita atenção, tá? A questão da diversidade das ocupações, tá? É um sindicato que, veja, diferente de uma categoria como metalúrgico, como bancário, né, que você tem um grupo pequeno ali de ocupações, tá? Isso é importante levantar, porque isso diz respeito aos desafios que esse sindicalismo, que os sindicpds enfrentam, né? Então, nas convenções, nós identificamos, veja, essas são as funções, técnicos, são 34 ocupações, nomes diferentes de funções, tá, de atividades, analista, 32, auxiliar, 14, bom, e aí nós fizemos demos essa olhada para identificar, mas quais são as ocupações, efetivamente, a gente observou que há algumas ocupações, por exemplo, o digitador, né, que lá no começo né, na década de 80, era uma função, uma atividade importante, né, tinha um grande número de digitadores, se reduziu bastante, né, mas eles ainda estão presentes, tá? Opa. Deixa eu voltar aqui. Arquivista, veja o tipo de função que os trabalhadores, né, os sindicatos negociam, né, desde classificador de documentos, coletor de dados, conferente de dados aduaneiros, designer, engenheiro de computação, etiquetador, né, até professor de TI, etc. E tal. Então, é uma diversidade de ocupações muito grande, tá, que nos estatutos, a gente observou que os sindicatos têm o cuidado de tentar colocar essas ocupações, né, porque isso assegura aí a representação
deles, e uma preocupação também em constituir, de fato, uma categoria. Quem é essa categoria de TI, né, de trabalhadores de TI? Se observou, né, que algumas atividades se tornam obsoletas dentro da própria área de TI, e os sindicatos têm que lidar com isso, e eles estão lidando com isso, isso é possível observar pela análise das convenções coletivas, enfim. Atividade de digitação, por exemplo, eu já tinha comentado, né, ela reduziu bastante, né, mas veja, não é só isso, outras ocupações começam a surgir. Numa das entrevistas, por exemplo, um dirigente sindical me dizia que tem lá o técnico de urna, né? Quem é o técnico de urna qual é o sindicato que vai representar, né? Então existe uma disputa aí também e uma atenção do sindicato em tentar abarcar realmente todas essas atividades que têm relação com a atividade de tecnologia da informação. Eu já comentei, esses sindicatos fizeram, eu acho que foi estratégico isso, de fazer a manutenção da sigla, todos eles, a maioria deles, continuam sendo SINDPDs, embora, né, ligados originalmente à ocupação de processamento de dados, mas eles procuraram, nos seus estatutos, nas suas convenções, alterar, né, vários sindicatos, por exemplo, eles se mantêm o nome SINDPD, mas procurou informar que eles representam os trabalhadores em tecnologia da informação, e alguns têm, inclusive, toda uma descrição de quais ocupações que eles representam, tá? Algumas particularidades desses sindicatos, né, que nos chamou a atenção e que nos motivou, assim, a pesquisar esse setor, né, e esse sindicalismo. Nós identificamos alguns sindicatos que têm uma direção colegiada, então não tem um presidente, tá? O fato deles representarem setores públicos e privados, vejam, isso traz uma dimensão para o sindicato muito importante, porque ele lida com dois setores bastante distintos, tá? Essa diversidade de ocupações, de vínculos contratuais. Teve uma convenção coletiva que eu identifiquei, por exemplo, que o sindicato tentou fazer o acordo, inclusive, para trabalhadores autônomos, que eram do setor de TI, né? Então, é uma diversidade bastante grande. E a maioria dos estados tem um sindicato só no estado, né? Tem alguns estados que surgiram aí outros, 1 ou 2 sindicatos a mais, tá? Mas a maioria mantém um sindicato por estado. Dessa pesquisa, né, alguns desafios que a gente identifica para esse sindicalismo de TI, né, esse processo de reconfiguração das bases, que é permanente, tem a ver com a própria natureza, né, das tecnologias da informação, mas isso exige do sindicato uma atenção, né, de olhar o tempo todo como é que as bases vão se reconfigurando. A falta de regulamentação da profissão, né, que é vista pelos dirigentes sindicais, que nós entrevistamos como um problema, né, porque um deles dizia, né, cada dia nasce uma nova profissão na nossa área. Dependendo da empresa, ela cria o que ela quiser para pagar menos ao trabalhador, né. A ausência de planos de cargos e salários das empresas privadas, a pulverização de trabalhadores nas médias, pequenas e microempresas, com até 99 empregados, né, que são maioria, né, que demandam uma atuação sindical mais intensa, né, para o tamanho aí das estruturas dos sindicatos. Há uma dificuldade maior junto às empresas privadas. Eu coloquei particulares, porque nos documentos que nós analisamos, eles se referem às empresas privadas como empresas particulares, tá? Então, a dificuldade se deve à rotatividade, que é bastante grande, né? Os dados, inclusive, mostram isso, os dados oficiais aí, né? Em razão do trabalho por projeto, né? Uma base fragmentada, né? Além da existência de PJs, há também estagiários, menores aprendizes, né, e uma dificuldade de mobilização da categoria. Então, a questão da base ser bastante heterogênea, né, do fato de ele representar diferentes setores, também merece destaque a questão salarial, né, nós observamos uma diferença regional de salários, né, São Paulo, por exemplo, se ganha 30% mais do que
nas demais capitais nesse setor. No caso dos desenvolvedores de software, os salários também dependem do nível do cargo, né, se é júnior, pleno, sênior, né, em cada função e das formas contratuais acertadas, né, entre trabalhador e empresa. Né, existe muita figura do CLT Flex, né, a gente aprendeu isso na pesquisa empírica, né, a gente nunca tinha ouvido falar, e o CLT Full, enfim. Bom, e o fato deles representarem, né, setores tão diversos. Espera aí que eu estou meio... Alguns problemas encontrados e conflitos, né, recorrentes nas empresas privadas e nas empresas públicas. Vejam que os problemas são diferentes. Né? Nas empresas privadas, por exemplo, os sindicalistas falavam de atraso de pagamento e benefício, falta de pagamento de hora extra, o descumprimento da convenção coletiva, atraso no pagamento do 13º, né? E nas empresas públicas, por exemplo, né, a questão da incorporação de gratificação, chefias autoritárias, né, e um drama, né, que está se enfrentando hoje, né, que é uma campanha de difamação das empresas públicas e ameaças de privatização, que é muito sério. Né? Eu vejo que esse é um dos problemas mais sérios hoje no Brasil em relação à categoria, que é esse ataque às empresas públicas no setor, né? E essa tentativa de privatizar empresas tão importantes como o Serpro, Dataprev, etc. E as demissões aí que ocorreram em 2020. Né? Então, assim, a natureza dos conflitos desses dois setores são distintos. Eu trouxe aqui uma posição de uma dirigente sindical sobre as bases nas empresas privadas, né? Então a dirigente diz o seguinte, olha, é uma base muito sofrida em que aspectos? Tem muitos acordos que não são cumpridos, pessoas que são mandadas embora violando as cláusulas das convenções coletivas, e isso não acontece nas estatais, pois lá já tem uma estrutura consolidada, né? Existe uma ação ali e uma ação acolá, mas não há necessidade de intervenção constante. Uma característica também que se identifica, que é um problema, né, um desafio para o sindicalismo, é essa ideia, né, desse setor ter o chamado empresário de si mesmo, né, que leva a um processo de individualização da negociação, né, e eu trouxe aqui também uma fala de uma dirigente sindical, né, olha, teve uma situação de um rapaz que tinha 10 anos de empresa, a empresa convenceu ele a virar PJ. Quando deu 2 anos, a empresa mandou embora, encerrou o contrato com ele, e daí ele veio aqui para questionar os 10 anos anteriores, mas ele já havia pedido para virar PJ. O que mais acontece nas privadas é isso, né? É uma negociação, aí a pessoa não quer ficar desempregada e acaba aceitando o PJ. Depois de 6 meses, 8 meses, com o trabalhador, rescinde o contrato. Então, é o tipo de situação que o sindicato se depara, né, em relação às empresas privadas. Eu acho que a pesquisa do Roberto mostrou isso, né, a questão geracional. Na entrevista com os dirigentes sindicais, nós também observamos isso, né, mas, veja, a questão geracional, o sindicato é questão geracional. A literatura sobre o sindicalismo, de modo geral, essa questão não é só um problema para os trabalhadores de TI, mas aqui também se identifica, né, a dificuldade dos sindicatos em atrair jovens para as fileiras do sindicato. E aí, no sindicalismo de TI, nós identificamos também uma diferença entre essa questão geracional entre empresas públicas e privadas, né? Então, nas empresas públicas, quem se filia são os mais antigos, e nas empresas particulares são os mais novos, tá? Então, uma conclusão que a gente tira é que o perfil dos dirigentes sindicais depende da natureza jurídica da empresa, se pública ou privada. Tá? Há um envelhecimento dos atuais dirigentes sindicais, né, ligados às empresas públicas, sobretudo, né. Nós estamos numa segunda fase, que é tentar identificar o perfil desses dirigentes sindicais, e nós já vimos a importância dos trabalhadores oriundos dessas empresas, né, Serpro, Dataprev, etc., na organização dos sindicatos, né. Então, isso é um elemento, assim, um elemento importante, né, que os sindicatos têm levado em consideração. Eles falavam, né, dos jovens concurseiros, né, que quando realizam o concurso nas empresas de TI públicas,
não têm a pretensão de se manter e fazer carreira, eles entram, ficam pouco tempo e ficam à espera de serem chamados em outros concursos, e, né, os sindicalistas dizem, olha, eles têm mesmo um perfil mais individualista, sem interesse nas questões sindicais e políticas. Então, assim, eu diria que essa é uma questão a se enfrentar, né, e que esse sindicato de TI também tem sentido, né, e tem observado aí nas suas fileiras. Alguns desdobramentos da natureza, inclusive das mudanças em relação ao trabalho de TI e impacto das tecnologias da informação no mundo e no país, é que cresce o trabalho não pago, há um crescimento do trabalho não pago, né? Os sistemas informacionais, por exemplo, levam os usuários, consumidores a realizar um trabalho que antes era feito por um trabalhador pago, né, para tal. Então, cresce, de fato, essa parcela, né, de trabalhadores que não são pagos e que é economizado pelas empresas e que não significa que isso é devolvido nem aos trabalhadores que estão produzindo essas ferramentas informacionais e nem para a sociedade de forma em geral. E os sindicatos, né, segundo a fala, entrevistas, né, que nós fizemos, os sindicatos não têm conseguido fazer frente a isso, né. De maneira geral é isso, eu fiz reduzi bastante a apresentação, porque teve uma aí que eu fiquei 50 minutos, e depois me puxaram a orelha, acho que eu vou dar aqui um stop, e aí nós podemos conversar mais sobre a pesquisa na sequência. Espero que eu não tenha ficado 50 minutos dessa vez. Fiquei? Ficou um pouquinho menos, 45. Não, brincadeira. A gente pode passar agora, eu acho que nós temos uma meia hora, uns 35 minutos, passar para as perguntas. Eu anotei algumas perguntas aqui e vou fazer para os dois, né? Eu acho que a gente pode fazer essa primeira rodada. Então, para o Roberto, surgiram especificamente duas perguntas. Uma pergunta sobre como é que foi o processo de seleção dos 600 entrevistados, tá? Como é que vocês chegaram aos 600 e quais as principais... A outra pergunta é quais as principais dificuldades encontradas para aplicar a pesquisa. Tá. E para Cida, essa questão da precariedade, da rotatividade do trabalho, né, ela não combina com os dados que o Roberto levantou. Né? Então, como é que você explica, o que você acha, qual a explicação razoável para essa diferença de rotatividade nesse mesmo setor? E, nesse sentido, o fato dos salários terem diferenças regionais, né, isso você conseguiu captar isso como uma estratégia das empresas que se organizavam no Paraná, ou no São Paulo, ou no Rio, que se transferiram para outros lugares do Brasil em busca de salários mais baixos, o salário como estratégia, né, desse tipo de empresa, esse tipo de atividade econômica. E, por fim, uma curiosidade minha, eu queria te perguntar quais são as grandes diferenças no processo de negociação entre os sindicatos ligados à CUT e os sindicatos ligados às outras centrais sindicais. O que difere, assim, quais são os pontos principais de divergência entre as centrais com relação especificamente a essa área de atividade? Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Tá? Então, passo a palavra primeiro para o Roberto, depois Cida. Certo. Não, antes de mais nada, eu queria registrar aqui a presença de Messias, de Sheila, de Liana, de Naldo, são membros da diretoria do sindicato com quem nós compartilhamos essa experiência, e os demais que participaram também, que não viu o nome,
Mardônio também da Norte Pesquisa, enfim. Né? E vários colegas que estão por aí, né? Então não vai dar tempo de falar dos nomes. Nós não estamos vendo, né? Nós não estamos vendo as pessoas. Exatamente. Isso. Legal. Bom, só para considerar, antes de mais nada, que aqueles 3 índices, até Messias me lembrou, os 3 índices do qual falamos eram flexibilização, um índice de flexibilização, um índice de precarização do trabalho, foi esse que me passou na hora, e o índice de participação política sindical. Foram 3 índices. Então, esses foram as 3 dimensões que nós consideramos mais relevantes de apurar ao final e tirar, digamos, uma consequência mais forte disso. Aí respondo um pouco já a última parte da pergunta, né, de alguém que se referiu às dificuldades e à relevância. Com relação às dificuldades da aplicação da pesquisa, não foram muitas. Não é uma pesquisa fácil de fazer, quer dizer, é uma pesquisa difícil, né, a começar, né, pela definição das informações, onde é que nós vamos buscar as informações para ter a condição de definir a amostra. O plano amostral requer, como uma fase precedente, que você tenha acesso às informações sobre aquele universo, né? E a maneira que nós encontramos mais viável e mais consistente de fazer isso foi pela raiz identificada. Então, pela raiz identificada, você tem o nome de todo mundo, por empresa, de maneira que é possível fazer uma identificação e um sorteio. Então, uma vez definido, né, a partir das proporções que nós encontramos lá, o tamanho da categoria, quantos estão no setor privado, nas empresas privadas, quantos estão no setor público, tá certo? Quantos estão, como é que estão distribuídos segundo o tamanho das empresas. Então, a gente faz isso foi montado, o plano amostral é um cálculo estatístico, é por isso que nós precisamos de um estatístico para nos ajudar. Então, foi definido um plano amostral para distribuir por esses estratos o número de questionários a serem aplicados, e aí você faz o sorteio das pessoas que vão ser incluídas naquela base. Né? É possível acontecer muitas coisas, é possível você chegar lá para aplicar o questionário na empresa para entrevistar a pessoa tal, e 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou 10 pessoas que estão ali naquela empresa, que era o objetivo, a empresa está fechada, a empresa mudou de endereço, tá certo? Ou seja, o número de trabalhadores já não é o mesmo. Então, acontecem várias coisas, e é por isso que é preciso ter, no plano amostral, na estratégia de aplicação da pesquisa, é preciso ter uma equipe bem preparada, por isso nós precisamos da Norte Pesquisa, uma equipe bem preparada para saber lidar com as situações e saber fazer as opções corretas, né, dentro do plano que nós definimos como estatístico, né, para que a amostra seja, de fato, executada, do modo como foi planejado. E isso nós conseguimos fazer, depois nós mostramos nos números que nós conseguimos. Né, isso foi muito importante, mas não foi simples. Foi um período de muita chuva, foi um período de campanha salarial. Na campanha salarial, várias empresas se fecharam, não quiseram que nós tivéssemos acesso às empresas, então isso aconteceu. Teve uma delas que demorou meses para nos permitir. Né? Então, assim, as dificuldades foram várias. Né? Evidentemente, a restrição financeira, o sindicato, né, bancou a pesquisa, foi patrocinador da pesquisa. Não é uma pesquisa barata, é uma pesquisa cara, né? E, evidentemente, que tinha as restrições, e tínhamos que lidar com essas restrições, com o tamanho dos recursos disponíveis, e tudo isso foram fatores que, digamos assim, criaram certas dificuldades, mas, no geral, a gente considera que foi muito bem sucedida do ponto de vista da realização daquilo que nós planejamos. Agora, para finalizar, sobre os 600, já falei, já expliquei como é que chegamos no cálculo, é um cálculo estatístico, é uma definição, né, e a definição de quais 600, como é que eles são distribuídos pelos estados também é uma questão que está dentro do plano. Eu só queria considerar mais uma coisa a respeito das diferenças entre várias pesquisas que são realizadas no setor. Neste caso em particular, esta foi muito clara em definir que a base, o universo a ser pesquisado era de assalariados formais, que estivesse, portanto, são os trabalhadores empregados formais, que estão dentro daqueles 2 grupos que nós dissemos, 620 e 631. Tudo que está fora disso não interessava pesquisar. A amostra foi definida com base nisso, portanto, digamos, é um universo delimitado.
propositadamente, porque esse era o universo que interessava para os sindicatos. Então, quem é que ficou de fora? Trabalhadores informais, tá certo? Os empregadores por conta própria, em geral, formais ou informais. Os PJs ficaram de fora. Isso não fez parte da pesquisa, né? Por opção, né? Mesmo porque era muito difícil também depois ter uma base, né? de um universo definido, né? Conhecido por nós, que permitisse montar uma amostra que fosse diferente dessa, inclusive, porque a RAIS permitiu, né, definir assim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para entender. Muitas diferenças que acontecem nos resultados é por causa da base de pesquisa que está sendo delimitada ali. Obrigada. Acho que o Roberto já respondeu ali uma parte da questão. Acho que realmente depende do recorte que você faz. E se você olha o universo todo, né, e aqui o dado que a gente trouxe de rotatividade é da própria Softex, que é uma organização que acompanha, né, o setor, e aí realmente eles também afirmam isso, né, que há uma rotatividade grande, né, e quando eu coloquei aqueles dados ali, 2007, 2017, de fato, e o tempo de permanência dos trabalhadores nas empresas típicas e não típicas, de fato, eles permanecem pouco, eles saem. E nas pesquisas empíricas que nós fizemos, por exemplo, nós somos numa empresa aqui, que a gente chama de uma fábrica de software, a própria pessoa que nos atendeu, que era uma gerente, ela disse, olha, aqui os trabalhadores saem, eles não se fixam na empresa. Se a empresa ali do lado oferecer R$50 a mais, ele sai, ele não há uma ligação com a empresa, efetivamente. Então, de fato, é um setor em que... e aí é muito difícil também captar por pesquisas, né? Às vezes os dados oficiais relatam uma coisa, eu gosto dos dados de como a Softex trabalha, e é possível confiar naqueles dados, mas as pesquisas empíricas também acabam mostrando outras coisas que, às vezes, não aparece ali na estatística. Mas eu acho que o Roberto já explicou bem, né, depende do recorte que se faz. E aqui nós estamos pensando em termos gerais, né, de Brasil, de mercado de trabalho no país. Em relação aos salários, pois essa é nosso desejo, né, de entrevistar, por exemplo, a FEITINF, né, os sindicatos ligados a São Paulo, né, que nós não conseguimos, né, nós também convidamos, nós não conseguimos entrevistar, nós só conseguimos entrevistar o pessoal da FENADADOS e algumas pessoas, né, desses sindicatos aí independentes. Me parece que ela reproduz um pouco a dinâmica salarial de outras categorias, né, de São Paulo. Então, assim, se a gente pergunta o que há de novo em relação à remuneração, me parece que ele reproduz um pouco isso. E não dá nem para dizer que tem a ver com a força do sindicato. Tem também com a força do sindicato. Por exemplo, chamou a atenção os dados referentes a um sindicato do Ceará, né? Mas ali, essa vai ser uma segunda etapa, né, da pesquisa. Nós vamos trazer os dados daí, analisando de fato os salários, e aí regionalmente, né, que faltou trazer esse dado aqui. Tem relação com a força do sindicato, mas também eu acho que reproduz muito, tá, isso que a gente, das outras categorias. Eu não consegui... em relação à diferença de negociação da CUT, eu acho que esse era o nosso desafio de pesquisa, tá, que nós não conseguimos entrevistar a FETINF, né, essa federação. Em relação à FENADADOS, a FENADADOS faz as negociações ali das empresas públicas, e há, sim, uma diferença salarial importante, aí que está, depende da natureza da empresa, né? Nós identificamos salários bastante mais elevados, digamos assim, no setor dessas empresas públicas, né? E dependendo do tipo de atividade, né? Mas também uma coisa que um dado, né, que as pesquisas
nos mostraram é que não existe também esse glamour tudo que o mercado prega, que as revistas pregam, de que é uma atividade extremamente bem remunerada, de que todo mundo pode virar um Bill Gates aí. Não é isso, né? Quando você vai para a pesquisa empírica, não é assim que acontece, né? Alguns conseguem ter uma remuneração né, boa, digamos assim. Vou terminar já. Numa das empresas que nós entrevistamos aqui, uma empresa grande, eles tinham cerca de um pouco mais de 300 trabalhadores. O diretor disse: olha, aqui eu preciso de 10 pessoas que vão ser contratadas a peso de ouro, eles vão ganhar salários a nível da diretoria, dos donos da empresa, e aí o resto, os demais, você contrata tudo em outras modalidades, PJ, informal, etc. e tal, né? Então, por isso que eu acho que é um setor assim, que merece ainda de muita investigação, tá? Porque nós estamos assim, só engatinhando aí para entender essas configurações desse setor. Tá? Obrigada. Mais uma rodada de perguntas por conta do coordenador aqui. Eu estou curioso, Roberto, para saber, diante dos resultados da pesquisa, que tipo de discussão o sindicato fez posteriormente, ou que tipo de novas estratégias foram pensadas em função, tendo em vista que a pesquisa foi feita num determinado contexto e agora a gente está num contexto bem diferente, político, etc., né? Como é que a pesquisa está servindo para que tipo de reflexão, né? E para a Cida, a constatação de que a tarefa dos sindicatos, né, enquanto instituição, num contexto como esse, é uma tarefa realmente muito difícil, muito complicada, né? E eu me pergunto se, pelo que eu entendi, o pessoal da FENADADOS tenta fazer um acordo coletivo nacional. Você acha que isso seria uma alternativa para equilibrar um pouco a defesa de direitos e de regulação dessa atividade? É isso. Deixa eu só abrir aqui o meu microfone. Está aberto já, né? Certo. Veja só, a pergunta de Zé Ricardo, acho que eu tinha uma outra coisa aqui. Sim, só um comentáriozinho que eu vi lá no diálogo lá do YouTube, eu estou aqui com o celular também ligado. Eu vi que alguém comentou sobre a questão da religião, se nós fizemos uma diferença entre sem religião e ateísmo. O próprio Messias já respondeu lá, mas, de fato, não fizemos essa distinção. Quando a gente tratou sem religião, no geral, sem religião, então sem essa distinção. Né? Não fizemos essa distinção na hora da pesquisa. Né? Sobre a questão de Zé Ricardo, veja, essa pergunta é muito importante porque ela está relacionada com o próprio objetivo da pesquisa. A pesquisa foi uma pesquisa, né, proposta pelo sindicato, a partir das dificuldades, das questões, dos desafios e tal, que o sindicato, né, passou a enfrentar, né, vem enfrentando nos últimos tempos, e o interessante digamos, sobre como o sindicato enfrentou os desafios, porque, em geral, não está fácil, digamos, um sindicato assumir a importância de fazer um processo de reconhecimento de sua própria base. Foi uma iniciativa muito importante essa, e foi um ponto de partida muito importante, não à toa, digamos, a diretoria do sindicato é constituída, né, por gente com longa tradição, de experiência, etc., de conhecimento do tema, do sindicalismo em geral, etc. O caso como Messias, que foi, inclusive, participou da Secretaria de Relações Sindicais do governo federal, então, ou seja, pessoas que conhecem muito esses assuntos. Então, foi muito importante esse processo, foi um processo muito rico. O processo ele foi importante, ou seja, do ponto de vista daquilo que a gente pode tirar como conclusões, Zé Ricardo, eu diria que uma das mais importantes foi o próprio processo. O próprio processo da pesquisa foi muito rico. Eu acho que foi uma das pesquisas mais enriquecedoras nas quais, né, eu participei, porque foi um processo todo debatido com muitos atores ali, né, técnicos e políticos,
né, e todos os momentos foram debatidos e com isso, digamos, a diretoria do sindicato pôde ir acompanhando e tirando conclusões e tirando elementos o tempo inteiro do processo, né. Agora, no final da pesquisa, a gente levantou aqui um conjunto de recomendações. Eu posso até, digamos, indicar aqui, o tempo não vai dar para apresentar todas, mas algumas, pelo menos, né. O primeiro é a importância do reconhecimento da categoria, né, como condição, né, para a reorientação estratégica do sindicato. Então, esse foi um ponto de partida, já falei disso. A pesquisa é um ponto de partida importante, portanto, né, e, contudo, para seus resultados serem potencializados, é preciso que sejam alcançadas algumas condições. A primeira delas é que os resultados da pesquisa precisam ser apropriados pelos dirigentes, liderança, etc. Então, foram feitos vários esforços no sentido de, né, de que isso pudesse ser viabilizado, inclusive preparação de uma síntese, a publicação disso nos jornais e tudo mais. Os dados e conclusões principais precisam ser repassados à categoria, né, a incorporação pela diretoria da monitoração permanente de alguns indicadores nas relações e condições de trabalho, ou seja, no seu processo de negociação, de discussão com a categoria, né, usar esses dados para discutir, inclusive para se contrapor às informações que os empregadores trazem, né. Então, esse é digamos, arma-se com isso, né, o sindicalista e a sindicalista para a luta, né, cotidiana, né. Uma estratégia permanente de acompanhamento das mudanças na estrutura produtiva e aquilo que Cida falou, ou seja, é uma categoria que muda muito o perfil. De lá para cá já mudou, né? Por exemplo, essa indicação de privatização do setor é algo que vai mudar bastante, mas não só, né? Tem vários processos que estão acontecendo, inclusive toda a discussão mais geral sobre a indústria 4.0 e tudo mais, que envolve esse segmento de uma maneira importante, porque ele está participando dos outros. Ele é um fator de mudança nos outros setores, inclusive. A sua inserção nos outros setores é um elemento relevante para ser considerado, portanto, monitorar isso é uma coisa muito importante e, né, os sindicatos e as federações, né, precisavam estar se aparelhando para fazer isso de maneira sistemática, né. A pesquisa indica que prevalece atualmente na categoria uma ampla maioria de trabalhadores alheios ao discurso e à perspectiva do sindicato. Esse é um fato, né, que a gente registrou na pesquisa. Mas indica também que o segmento que tende a defender e praticar posições antissindicais ou em oposição à diretoria do sindicato configura um campo restrito. Também é um detalhe importante a considerar. Certo? O que realça, o que prevalece, na verdade, é um segmento intermediário, que nem é adepto do discurso sindical, nem é contra o sindicato. Portanto, digamos, é um campo de ação que se esboça, que se apresenta, e essa é a principal indicação que a pesquisa fez para o sindicato, foi essa, ou seja, há um campo intermediário muito importante, que é majoritário, né, que se pode trabalhar no sentido de construir aí uma perspectiva sindical de lidar com as questões do trabalho, né. O ponto crítico, né, é como renovar as estratégias, discursos e práticas, ou seja, renovar é uma condição para chegar nesses segmentos e talvez não perder os que ainda se conservam próximos ao sindicato, sem abandonar, por outro lado, os fundamentos do projeto sindical, político-sindical, que guiou a ação do sindicato nas últimas décadas. Então, é um desafio muito grande. É como você mantém o fio da meada, né? Como você mantém, digamos, toda uma base de convicções, de orientações e de estratégias, né? Sem deixar de fazer uma atualização desse discurso e dessa estratégia, né? Ou seja, do ponto de vista discursivo e prático. Então, aí tem um elemento muito importante a ser, tem um processo de reelaboração que não é deste sindicato, que não é desta categoria, que é do conjunto dos sindicalistas, dos trabalhadores em geral, né? Como fazer essa atualização. Então, para não me alongar mais, tinha outras indicações, né, mais específicas, mas, de modo geral, é isso que a gente considerou relevante, digamos, destacar. Eu acho essa pesquisa que foi feita pela equipe do Roberto, eu acho, né, encomendada por um sindicato, né, que sentiu a importância, né, de compreender a categoria, né, valores, princípios. Eu acho isso importantíssimo, né, não só porque ajuda a contrastar e questionar, né, algumas visões correntes, mas, assim, é entender a natureza, né, desse setor e esse trabalhador
e nesse sentido eu orientei aqui uma dissertação de mestrado em que apareceu exatamente isso que o Roberto identificou em termos nos dados quantitativos. Foi uma pesquisa em que a pessoa fez um trabalhador só, entrevistou um trabalhador, que era engenheiro e dançarino, o Alexandre Pilan fez essa pesquisa, e aí trouxe alguns elementos de trabalhador envolvido com a questão religiosa, pentecostalismo aparecendo, porque assim ajuda a contrastar um pouco com essa visão que se tem desse trabalhador de tecnologia da informação, que é uma visão construída, né? Então, acho bem importante esse tipo de pesquisa. Professor José Ricardo, em relação aos acordos nacionais, a FENADADOS, ela faz os acordos nacionais em razão das empresas que são nacionais, né? Serpro, né, Dataprev, etc. e tal. Mas, de fato, uma forma e acho que seria um desafio, sim, para esse setor também, de buscar construir acordos nacionais também para as empresas privadas, por exemplo. Não é uma coisa fácil. Eu diria que não é uma coisa fácil em função da multiplicidade de empresas, né? A maioria das empresas são pequenas, né? Empresas muito pequenas, né? Então, isso também é um elemento que dificulta, mas não seria impossível, porque normalmente um sindicato por estado, né? Mas aí a gente sabe que há disputas, há problemas, né, que vão se aparecendo pelo caminho, inclusive disputas políticas, né, que vão dividindo a categoria, né, inclusive em federações. Por exemplo, essa federação AFETINF, ela surgiu em 2008. Aí quem é a pessoa, como é que se constituiu, né, como é que foi construída essa federação, que para mim representa uma divisão na categoria que não tinha até 2008. Né? Então, eu acho que tudo isso assim, é um mundo para a gente entender, discutir, e que acho que, que é importante também para essa categoria, para definir os rumos aí, né? O que é possível fazer, que é possível em função da condição dessa categoria que tem, porque para mim isso foi uma novidade, né? Puxa, a maioria dos estados tem um sindicato só, né? Facilita, né? Tem problemas, mas de outro modo também o diálogo, por exemplo, seria uma facilidade, né? Mas, enfim, tem coisas aí no meio que a gente não né? Do âmbito da política que a gente não consegue definir, identificar, né? Se não conversar com todo mundo. E nessa fase da pesquisa a gente não consegue conversar com todo mundo. É um desafio, né, da pesquisa. Ok, eu acho que podemos encerrar essa sessão, não é? Se tiver 2 minutos, eu queria mostrar uma coisinha. Só ou não, 2 vai minutos. lá, Roberto. Pode ser? Sim, claro, dá tempo. É muito rápido, dá tempo. Só para... deixa eu só compartilhar aqui mais uma vez, muito rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ai. Deixa eu ver aqui. Estão vendo aqui a minha tela? Está abrindo ainda. Está abrindo? Sim, abriu. Deixa eu só aqui subir um pouquinho. É só para mostrar aqui para vocês aqui. Mostrar para vocês aqui, nós fizemos uma bateria final. Como a gente estava muito preocupado em analisar, digamos, a percepção dos trabalhadores, né, sobre vários temas, né, religião, família, política, sindicato, etc. No final, nós fizemos uma bateria com temas que são muito em evidência, para saber como é que eles se posicionavam sobre esses temas. Né? Então, Lei da Maria da Penha. Vocês estão vendo aí? Dá para ver? Aqui não está em PowerPoint, então... Então, por exemplo, aqui só é muito rapidinho. Então, Lei Maria da Penha, por exemplo, a esmagadora maioria é a favor da Lei Maria da Penha. Certo? E vocês vejam que tem aqueles 30% conservadores. Eles estão aqui. Tá certo? A favor da redução da maioridade penal. Também tem isso. Tá vendo? 68% é a favor. Né?
Então, veja, que tem um contraste aqui entre essas duas posições. A pena de morte, né? Veja, 31% a favor da pena de morte. Né? Cotas raciais nas universidades, 38% a favor. 52% contra. Mas se pegamos as cotas de alunos da escola pública, aí dá 71% a favor, ou seja, as pessoas são mais a favor da cota de escola pública do que da cota racial. Né? A reforma da Previdência, né, que estava em debate naquela ocasião, né, 20% a favor da reforma da Previdência, né, a esmagadora da maioria contra. Reforma trabalhista, 24% a favor. Portanto, digamos, a maioria também era contra. A privatização da Petrobras, 55% contra, mas tinha 29% a favor. Né? Direito de aborto em quadro de risco para a mãe, 74% a favor. Né? Direito de aborto em caso de estupro, 73% a favor. Né? Mas tinha um segmento contra. Né? Liberalização da maconha para fins medicinais, 84% a favor. Né? Direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo, 69% a favor. Portanto, digamos, a gente pode, esses elementos aqui estão naquele quadro final que a gente mostrou, ou seja, dos liberais conservadores, tá certo? Dos progressistas de esquerda e dos neutros. Ali ou seja, dá para você compor isso, mas essa composição é uma composição um tanto fluida, porque tem coisas que se contradiz, né? Na percepção das pessoas, considerando essas várias dimensões. Dimensão da segurança, dimensão do comportamento sexual, dimensão da posição política e ideológica, discussão sobre política nacional, esses elementos todos estão aqui relacionados. Era só para mostrar um pouco esse quadro. Muito interessante. Ricardo, obrigado. Muito interessante. Mostra que é muito mais complexo, não é? Mais complexo, exatamente. Muito mais do que a gente pensa, né? Bom, então, agradecendo a vocês, queria também fazer um agradecimento ao Lucas por ele ter nos ajudado aqui na transmissão, e sucesso também para a próxima mesa, que vai ser coordenada pela Cida e que vai envolver sindicalistas ligados a essa temática. Não é isso, Cida? Isso.